Como pensamos que deve ser a igreja do futuro? Será que temos pensado a respeito disso? Como vai ser a igreja nos próximos anos? Isaías 40, quero ler com você versículos 5 a 8. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Obrigado, Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra e pela reflexão desta noite. Prepara o nosso coração, edifica a nossa vida e glorifica o Teu nome, Senhor, com esta palavra, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. A igreja pode sentar. Uma parte da minha palavra nessa noite vem de uma mensagem que eu compartilhei num dos cultos de oração do mês de dezembro, dia 15, se não me falha a memória. E eu contei uma história, uma experiência narrada por um irmão, que dizia que enquanto ele esperava a esposa sair do salão de beleza, ele ficou observando dois garotinhos se divertindo com seus tablets e uma moça que finalizava a dobradura de um pássaro em origami, com movimentos suaves que batia suas asas. Não sei se você sabe o que é. Origami é uma técnica de dobradura de papel que permite você fazer pássaros. Você pode fazer várias coisas e dar uma espécie de movimento através da dobradura do papel. Os meninos não tinham percebido a presença da jovem, porque eles estavam mergulhados nos seus joguinhos, cuja realidade virtual os levava para um lugar bem distante dali, daquele salão de festa, daquele salão de beleza, melhor dizendo. Até que finalmente ela conseguiu chamar a atenção dos meninos para o brinquedo de papel, para o pássaro de origami, que para eles parecia uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo desafiadora, uma novidade neste mundo em que a supremacia tecnológica tornou obsoletas as antigas brincadeiras, como pular amarelinha, pular corda, pique-esconde. Era de se admirar a dificuldade de coordenação motora dos meninos para fazer com que o pássaro batesse as suas asas, enquanto que para a menina, para a moça, era algo muito fácil e ela realizava com grande habilidade. Depois de algumas tentativas dos meninos, sem sucesso, eles desistiram e voltaram lá para o seu tablet, para o seu universo complexo, mas que eles dominavam tão bem. Era mais fácil para eles dominarem o tablet e dominarem os seus joguinhos do que manipularem o pássaro de papel do origami. Irmãos e irmãs, situações do cotidiano como essa nos ensinam algumas coisas importantes. Por exemplo, que a tecnologia tem pontos positivos e negativos. Do mesmo modo que ela ambienta crianças em um mundo no qual o domínio desses saberes é vital, ela pode também privar essas crianças de um aprendizado lúdico e artesanal milenar, como a técnica de dobradura de papel origami.
ou as brincadeiras da nossa infância, para aqueles que são geração 60 a mais. Hoje em dia, muitos aceitam sem reservas as modernidades e rejeitam facilmente as tradições que estão fora de moda, que são consideradas ultrapassadas. No entanto, existem coisas que não envelhecem com o tempo. Uma dessas coisas é a palavra de Deus, que é sempre atual. Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, vai nos dizer: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A tecnologia está sempre se renovando, mas ao mesmo tempo ela se renova com uma velocidade absurda, mas as coisas vão se tornando obsoletas muito rapidamente. Então, ela se renova sempre, a tecnologia, mas a palavra de Deus é imutável e sempre atual. Na transição da realidade virtual para a realidade espiritual, ao se submeter às dobraduras precisas do Espírito Santo, nós não teremos dificuldade para mover as nossas asas e alçar voos mais altos em direção à graça do Senhor. Eu quero pensar brevemente com você sobre essa questão da relação entre o que é transitório, o que é passageiro e aquilo que é permanente. À medida que o tempo passa, parece que nós estamos atribuindo mais valor àquilo que é novo e menos valor ao que consideramos como antigo. Obviamente que isso é um absurdo, mas é o que está acontecendo e acontece também entre as igrejas. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer que eu não vou falar e não estou falando contra a tecnologia hoje. A tecnologia tem o seu valor e ela tem a sua importância, tem o seu lugar. E nós a utilizamos aqui na igreja. Para me comunicar com vocês, por exemplo, eu estou usando o microfone. E nós usamos som amplificado para você poder nos ouvir. Nós não usamos megafones. Então, nós usamos tecnologia. A tecnologia serve para projetarmos as letras dos cânticos que aparecem aqui para vocês e aparece para nós que estamos dirigindo, que estamos ministrando. Aparece para nós na tela de TV lá no fundo da igreja. Então, ela nos serve. Ela serve à igreja, ela serve ao propósito, aquilo para o qual a gente se propõe a fazer para Deus. Ela serve também para gravarmos as mensagens que são pregadas aqui e colocá-las no YouTube, colocá-las nas redes sociais. Nós usamos um aplicativo para nos conectarmos também com a igreja, com a membresia da igreja. Então, nós não somos contra a tecnologia, nós as temos, nós as usamos. E achamos que a tecnologia deve estar a serviço do reino de Deus. Mas, obviamente, que existem perigos. E eu falo como alguém que caiu recentemente num golpe. Há 3 meses eu caí num golpe, conhecido aí como o golpe do falso advogado. E eu perdi mais de R$9.000 para uma quadrilha de estelionatários. E está me custando muito colocar as minhas finanças nesse final de ano ajustadas por conta dessa perda. Nós estamos ouvindo muito falar a respeito de IA. Quem já ouviu falar a respeito de IA? O que é IA? Inteligência Artificial. É uma siglazinha, 2 letrinhas, para se referir à inteligência artificial. E quando eu era criança já existia IA. A gente ia estudar. E ao estudar a língua portuguesa, nós tínhamos lá
na matéria de português, nós tínhamos, por exemplo, ditongo. Vogal e semivogal que ficam juntas na mesma sílaba. Então, nós temos IA na palavra pia. Nós temos IA na palavra companhia. Nós vemos IA na palavra ferrovia. Tinha um amigo na escola que gostava de aplicar golpe de karatê nos outros. Já viu criança brincando de luta? Toda hora tem IA. IA! IA! Então, IA não é uma coisa tão nova assim. Quando havia um jogo de futebol, ou uma festa, e a meninada queria muito participar do futebol, queria muito ir à festa, e marcava o lugar para a gente se encontrar, marcava hora e local, e a gente chegava lá e daqui a pouco faltava alguém. E a gente corria na casa do alguém que estava faltando, e chegava lá, a gente descobria que era por causa de IA. A mãe dizia, o Marcondes não vai. Ele ia no jogo, ele ia na festa, mas não vai mais. Porque ele respondeu à mamãe de um modo muito feio. E aí ele perdeu a chance, perdeu a oportunidade. O Marcondes era um amigo que jogava muita bola, no meio de campo, assim, pelo lado direito, habilidoso demais. E quando o Marcondes faltava na brincadeira no futebol, a gente sentia muito. E aí ia atrás dele em casa para buscar. Não, Marcondes hoje não vai. O Carlos também, irmão dele, lateral esquerdo, jogava muita bola. Eu era muito comportado, eu era bom de bola também, jogava no gol, mas eu não tinha problema. Eu não respondia mal à minha mãe, então eu não perdia futebol. Isso é brincadeira. Mas deixando brincadeira de lado, eu quero falar sério, gente. Porque a inteligência artificial não está para brincadeira. A inteligência artificial, a IA, está sendo usada para coisas boas. Está sendo usada para pesquisas, está sendo usada na elaboração de aulas, na elaboração de palestras, está ajudando muito na educação. Mas existe muito perigo também. A inteligência artificial pode e está sendo utilizada para o mal, para enganar pessoas, entre outras coisas. Nós estamos entrando numa era onde a mentira veste a pele da verdade com perfeição. É possível clonar um rosto, é possível clonar uma voz, é possível clonar uma expressão, e você não precisa de meses para fazer isso. Você não precisa de semanas, você não precisa de dias. Você pode fazer a clonagem de um rosto, de uma voz ou de uma expressão de alguém. E isso leva apenas alguns minutos. Há algum tempo atrás, eram os hackers que faziam essas coisas. Eram pessoas que trabalhavam horas, trabalhavam semanas, dias em laboratório para fazer isso. Mas essa tecnologia está disponível hoje a qualquer pessoa com um computador e uma intenção. Seja essa intenção boa, para o bem ou para o mal. Um computador e uma intenção. E você consegue clonar pessoas, clonar rosto, clonar voz, clonar a expressão de alguém. E aqui está o perigo, irmãos. Não podemos mais confiar em tudo que vemos. Não podemos mais confiar em tudo que ouvimos. Não podemos confiar mais em tudo que recebemos. E foi assim que eu caí num golpe e perdi
quase 10 mil reais. Eu vou repetir isso. Não podemos mais confiar em tudo que vemos. Não podemos mais confiar em tudo que ouvimos. Não podemos mais confiar em tudo o que recebemos. Os cientistas, os especialistas estão chamando isso de a era da pós-verdade. Nós vivemos a modernidade, depois a pós-modernidade, e agora nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Um mundo onde distinguir o real daquilo que é fabricado se tornará progressivamente impossível. Você identificar uma coisa e saber se aquilo é real ou se aquilo foi criado, foi produzido por alguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. E com as eleições se aproximando aí do próximo ano, nós precisamos ligar o sinal de alerta à igreja. Cada vídeo, cada áudio, cada prova que chegar até nós exige uma segunda verificação, uma terceira verificação, exige o benefício da dúvida, uma dúvida saudável. Será que é isso mesmo? Mais do que nunca, nós precisaremos, como Pilatos fez diante de Jesus, se perguntar a todo momento: o que é verdade? Já ficou com vontade de fazer essa pergunta? Já se sentiu em dúvida? Já se sentiu confuso no meio de tantas vozes, no meio de tantos ruídos, de tantos sons, de tantas imagens, de tantas coisas, de tanta informação que chega até nós? Será que isso é verdade? O que é verdade? Qual é a verdade? Seria isso verdade? Existe verdade nisso? Precisamos pedir ajuda de Deus. Senhor, mostra-me a verdade. Não me deixe enganado. Isso nos leva ao segundo tópico dessa mensagem. Se de fato estamos vivendo na era da pós-modernidade, na era da pós-verdade, mais do que nunca nós precisamos nos apegar à verdade. E aí eu quero olhar para o texto, juntamente com você. Isaías, capítulo 40. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: o que eu vou proclamar? O que eu tenho de proclamar? O que haverei de proclamar? Proclame isso, que tudo passa, que a humanidade também passa, que a vida é breve. Proclame isso, toda humanidade é erva, e toda a sua glória é como a erva, é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, igreja do Senhor reunida aqui esta noite, as eras passam. A Idade Média, chamada época ou Idade das Trevas, passou. Veio o Iluminismo e também passou. Impérios passaram. As revoluções francesa e industrial passaram. O modernismo passou. O pós-modernismo também passou. E semelhantemente, a era da pós-verdade vai passar. O iPhone 1 passou. Já estamos no 17. Eu não tenho iPhone, mas acho que é isso, é o 17, o mais atual para quem tem, é isso? O 17 vai passar já já.
Porque tudo passa. E o texto que nós lemos, ele nos diz que também os homens passam. A humanidade passa, as grandes empresas passam, as ideologias passam, as guerras passam, as injustiças passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E esta é a razão pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa cada dia mais se apegar às verdades ouvidas, pois não haverá esperança se negligenciarmos a grande salvação que Deus realizou na nossa vida, se negligenciarmos essa grande palavra, o Evangelho do Senhor, a mensagem de consolo e de esperança para o povo de Deus, a mensagem de salvação e de esperança para os gentios. O texto de Isaías, no capítulo 40, no versículo 4, ele mostra que o Senhor remove todos os obstáculos e prepara um caminho pelo qual a procissão real avança para o estabelecimento do reino de Deus. Diz assim o versículo 4: todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. O caminho para a pregação do Evangelho, o caminho para o anúncio da salvação e para o estabelecimento do reino de Deus será preparado. E a igreja tem o seu papel nisso, meus irmãos. Porque é determinado que seja pregado o Evangelho. Em Isaías, no capítulo 6, o Senhor, depois que chama o profeta, ele vai dizer para ele, Isaías vai perguntar, vai dizer: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor diz: você vai pregar, mas eles não vão ouvir. Porque a mensagem seria destinada e pregada de modo que algumas pessoas entenderiam e outras não. Mas chega aqui e agora diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, versículo 3. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Preparem o caminho do Senhor. Os vales serão levantados, os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, os lugares ásperos serão aplanados, para que o reino de Deus seja estabelecido. Porque chegou o momento, o reino de Deus havia chegado e era hora de anunciar. E então, a partir do versículo 5, do capítulo 40 que nós lemos, é dito assim: a glória do Senhor se manifestará. Aleluia! A glória do Senhor se manifestará. O profeta fala da manifestação do reino de Deus em atos de salvação e também em atos de juízo, em atos de julgamento. A restauração dos exilados manifestaria a glória de Deus. Mas essa glória é muito mais claramente manifestada na pessoa de Jesus Cristo, quando ele vem a esse mundo. João registra isso no capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Deus manifestou sua glória ao mundo na pessoa bendita do seu Filho, na vinda do Salvador, na vinda do Filho de Deus a esse mundo. A palavra se fez carne, a palavra se fez gente, a palavra veio a este mundo manifestar a glória bendita de Deus. A glória do Senhor se manifestará, diz o versículo 5, e toda a humanidade haverá. Toda a humanidade haverá. Versículo 6, uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar?
Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Toda a humanidade é erva. Está falando da existência humana. A existência humana é temporária, meus irmãos, sua glória é passageira. No versículo 7, o julgamento de Deus, mostra para nós a palavra do profeta Isaías, o julgamento de Deus. A erva seca, as flores caem, quando sopra nelas o hálito do Senhor. Está falando do julgamento de Deus. O julgamento de Deus é certo. O julgamento de Deus mostra o vento soprando. Ele traz juízo e ele põe fim. Ele declara o fim dessa existência humana. Fala da ira de Deus, fala do julgamento de Deus. A ira de Deus é associada ao vento oriental destrutivo, como nós lemos lá no Salmo 103. Se você se recorda, versículos 115 e 15 e 16, do Salmo 103, diz assim: quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, os seus dias são como a grama, são como a flor do campo, ele floresce, mas soprando o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A ira de Deus é associada ao vento que traz juízo, que traz disciplina e que põe fim à existência humana. Voltemos, por favor, para a gente terminar lá, Isaías 40, no versículo 8. Mas ele diz no versículo 8: a erva seca, as flores caem, a existência humana chega ao fim. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Esse versículo, meus irmãos e irmãs, ele se aplica às Escrituras de modo geral, a qual permanece para sempre, mas ele se refere também à palavra de bênção, à palavra de vida e de juízo do Senhor em Isaías 40. Palavra essa que foi declarada pelo profeta, foi declarada por Deus pela boca do profeta antes do tempo da sua realização, mas ela vai chegar à sua realização. Assim como os planos dos judeus astutos não foram capazes de evitar o julgamento de Deus ao levá-los para o exílio na Babilônia, o poder dos babilônios também não poderia impedir, quando cumpridos os 70 anos determinado por Deus, que o Senhor Deus fosse lá e tirasse os judeus do seu cativeiro e tirasse eles do exílio. Deus era poderoso para fazer o que ele quisesse, levando o povo de Judá para o cativeiro, e ele também era poderoso para tirá-los de lá. Por ocasião, e eu me preparo para concluir, por ocasião do sermão profético, meus irmãos, falando da destruição do templo, do princípio das dores e da grande tribulação, Jesus contou aos judeus a parábola da figueira em Mateus 24, 35, e ele disse-lhes que tudo nessa vida passará. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. E então, quando pensamos como será a igreja do futuro, refletindo, meditando à luz da imutabilidade de Deus, e à luz dessa palavra de Deus que permanece para sempre, nós deveríamos considerar que essa igreja do futuro, ela precisa de algumas coisas. Considerando que eu e você somos igreja, considerando que eu e você fazemos parte de uma comunidade de fé,
Essa igreja precisa de algumas coisas. Que coisas? Mais Bíblia, mais palavra de Deus, mais oração, menos tempo desperdiçado, mais comunhão, mais mesa, menos palco. Todos nós somos gratos pela bênção de termos os sentidos, de podermos ver as pessoas, de podermos tocar nas pessoas, de podermos abraçar, de podermos sentir o perfume das pessoas. Todos nós somos gratos a Deus pelo paladar, por poder experimentar o sabor dos alimentos. Deus nos deu esse privilégio ao longo de todos esses anos, e nada melhor do que termos mais mesa, meus irmãos, para podermos nos olhar, nos entreolhar, e poder chorar com os que choram, porque assentados à mesa, eu posso ver um semblante triste, eu posso me compadecer, me condoer, eu posso chorar com quem chora, eu posso me alegrar com quem se alegra. Então, ao sermos igreja, e no ano de 2026, ao pertencermos à igreja, que haja mais mesa, que essa igreja possua mais mesa e menos palco, para que a gente possa se tocar, para que a gente possa se sentir as dores uns dos outros, para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa se consolar mutuamente, chorando com quem chora e se alegrando com quem se alegra. Que essa igreja, que haja mais conversa e menos tecnologia. A tecnologia tem o seu lugar, a tecnologia é importante, mas está destruindo relacionamentos, está afastando casais, está afastando pais de filhos, filhos de pais, está separando as famílias, segregando as famílias. É preciso que haja mais conversa, menos tecnologia, mais pessoas comuns, menos cultura de celebridades. A gente precisa estar junto, sem que os pastores estejam num pedestal distante, longe do povo. A gente precisa estar junto, caminhando junto, chorando junto, sofrendo junto, celebrando juntos e lutando uns pelos outros. Não apenas informação, mas transformação. É o nosso desejo. É o nosso desejo para as turmas de panorama bíblico, para as turmas do CETEB, para a vida dos professores, para a nossa vida aqui também, os pastores, quando pregarmos aqui, não apenas informação, mas transformação, que essa palavra de Deus que permanece para sempre, essa palavra de Deus que é poderosa e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que essa palavra nos transforme no ano de 2026. Não apenas espectadores, não apenas pessoas para assistir, como quem vai num jogo, num estádio, no Maracanã, e fica lá na arquibancada, ou num camarote distante, vendo os outros que estão lá no campo de futebol. Não apenas espectadores, mas membros comprometidos, pessoas comprometidas, pessoas prontas a lançar a mão no arado, pessoas prontas a frutificar para a glória de Deus. Não apenas domingo, mas todos os dias, amém? Você concorda com isso? Seria isso uma realidade para a minha vida, uma realidade para a sua vida? Mais palavra de Deus, mais oração, menos tempo desperdiçado, mais mesa na nossa vida, mais tempo para sentar à mesa. Às vezes desperdiçamos a oportunidade, não valorizamos a ceia do Senhor, trocamos a oportunidade de estar na ceia do Senhor por qualquer coisa. Mais mesa, menos palco. Às vezes só valorizamos os eventos, os shows, pregador convidado, a banda convidada, o teatro. Estejamos postos, meus irmãos, estejamos dispostos a ser igreja e a sermos usados para consolar e anunciar o perdão e a salvação do Senhor. Nessa palavra, o profeta conclama: consolem o meu povo,
Há pessoas no nosso meio precisando ser consoladas. Deus quer usar a mim e a você. Deus quer nos usar como igreja para consolar os que sofrem, para consolar os que choram no meio do povo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração do povo, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade foi perdoada, está perdoada. Falem do perdão, falem do amor de Deus, deem testemunho disso, que o Senhor já perdoou todos os seus pecados. E proclame para aquele que não sabe, para aquele que não conhece, para os de fora, para os gentios, que Deus enviou o seu Filho para morrer por eles na cruz do Calvário. Amém? A ceia do Senhor nos lembra disso, os nossos irmãos que vão nos ajudar, por favor. Estejamos, portanto, dispostos, meus irmãos, a ser igreja e a sermos usados para consolar e anunciar o perdão e a salvação do Senhor. Que o Senhor faça assim na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Ajude facilitando a bandeja correr nos bancos para que todos recebam o pão e o cálice. Senhor, nós abençoamos o pão e o cálice, nós abençoamos a nossa comunhão, nós pedimos que o Senhor nos visite e nos abençoe em nome de Jesus e nos cure nesta noite, em nome de Jesus, por favor.